Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui por essa página. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão experimental de um evento que eu já venho disponibilizando na internet, chamado Aprendendo a Pensar, Quem Pensa em Nós. E a experimentação de hoje, do episódio 29º, então esse é o 29º episódio dessa série Aprendendo a Pensar, Quem Pensa em Nós, será feita ao vivo e aqui por esse canal. Então, nós estamos hoje dispostos a fazer uma fala relativamente breve, não tão breve para esse espaço que é o Aprendendo a Pensar, porque os vídeos têm sido mais curtos, mas hoje talvez a gente fale aí em torno de 30 minutos. E a gente escolheu, para o episódio de hoje, tratar de uma grande obra, uma das maiores obras que a humanidade já recebeu de presente, chamada Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Zaratustra é uma obra, claro, como toda obra de Nietzsche, bastante ainda mal compreendida, talvez leve muito tempo para que boa parte da humanidade se aproprie desse pensamento e dessa visão maravilhosa sobre a vida, sobre a existência que nos traz Zaratustra de presente. Zaratustra de Nietzsche é, ao mesmo tempo que uma grande criação, uma criação como nunca vimos antes na literatura universal, também uma grande crítica e provocação. Uma grande crítica às maneiras humanas que a humanidade vem cultivando ao longo de milênios, né, com seus costumes, com seus hábitos, com as suas morais, com suas religiões, com suas racionalidades, com os seus modos de existir. Zaratustra é um provocador, essencialmente de um modo humano de existir, que é o habitual, é o nosso modo ordinário, é o nosso modo cotidiano, que é um modo, diria Nietzsche, reativo. Um modo reativo de existir é aquele que privilegia as forças de conservação e as coloca no lugar das forças de criação. Nós, com toda a vida, é feita, no mínimo, desses dois tipos de força, dessas duas qualidades de forças. Forças que conservam, que organizam, que distribuem, que recortam, enfim, e que asseguram, de alguma maneira, a permanência na existência. Mas, principalmente, e eis aqui o tipo de força mais importante, forças de criação sem as quais a própria existência não faria sentido. Existir, na sua essência, é criar. O fato de existir é um acontecimento ontológico da própria natureza ou da própria realidade. É uma dimensão absoluta da realidade que coloca em variação as próprias forças que constituem o real e a realidade. Então, existir já é necessariamente um acontecimento que problematiza as forças que estão nesse plano. E essas forças que estão nesse plano se diferenciam através desse acontecimento que é existir. Então, isso é uma visão rara e, ao mesmo tempo, é a visão mais essencial. Por que rara? Porque os homens parece que até agora não se deram conta dessa dimensão. E sempre, quando existem, e no existir, existe sempre um campo problemático, existir é um campo problemático, acabam por confundir esse campo problemático com
um campo de dores e sofrimentos. E esse campo de dores e sofrimentos vira motivo para interpretar a existência ou o fato de existir como alguma coisa que não é perfeita, que tem algum tipo de incômodo do qual deveríamos escapar. E o homem, desde que ele se constituiu formalmente, então, como um ser que pensa, no sentido de que ele adquire a consciência de si mesmo, que ele é um ser pensante, ele investe, a partir dessa visão, desse mau uso que ele faz do sofrimento e do campo problemático da existência, ele investe em algum tipo de escapada, algum tipo de fuga. Ele quer fugir um pouco dessa realidade existencial, que seria uma realidade imperfeita, porque tem dor, porque tem sofrimento, porque tem maus encontros, porque tem tristeza. E, então, essa vontade de escapar enlouquece tanto os homens, ou seduz tanto os homens. Os homens chegam a delirar tanto, os homens, os seres humanos, se quiser, chegam a delirar tanto, que eles inventam outros mundos. Eles inventam deuses, eles inventam religiões que os tiram da terra, que os arrancam do corpo. Esse corpo onde morar se tornou insuportável. Então, nós, humanos, chegamos numa condição tal, muitas vezes, que não suportamos o próprio corpo, não suportamos nossa casa, não suportamos a terra e queremos nos evadir da terra. E daí inventamos o ideal, inventamos outros mundos, inventamos uma maneira de existir que deve ser julgada sempre por uma idealidade que não está no campo da existência. Uma idealidade sem dores, sem sofrimentos, sem tristezas, sem maus encontros, sem a imperfeição que é a existência. Incrível como nós, humanos, temos essa propensão, num certo sentido. Por que será? Isso foi por acaso? Não, isso foi inventado historicamente, né? O homem ou a humanidade, se quiserem, os seres humanos, são produzidos historicamente ou culturalmente. O que quer dizer que a humanidade é produzida historicamente ou culturalmente? Ela é produzida no tempo. O tempo é uma força que produz realidade, inclusive a nós, humanos, né? E a humanidade foi existindo de maneira tal, em circunstâncias tais, que ela foi dando mais valor às forças reativas que conservam também a espécie, do que às próprias forças de criação que a atravessam. Incrível, fato surpreendente. E desde então, desde que a humanidade toma consciência de si mesma, nesse sentido, e isso, de alguma maneira, coincide com a invenção dos estados, e são estados, são centros de soberania ou de poder que dominam as formações sociais. Sempre que existem essas formações sociais com esses centros de soberania, né, a humanidade inventa para si um modo de pensar, de sentir, de agir ou de existir, que busca escapar do sofrimento e das dores e, a partir de um modelo ideal, que seria esse resgate, aplica na existência um julgamento tal que elimina da existência esse campo problemático de variação, de diferenciação e de intensidade e privilegia o que é previsível, o que gera conforto, o que gera felicidade, segurança, o que gera recompensa, né? Porque nós carecemos de recompensas uma vez que não sabemos mais existir. Perdemos, na verdade, o acontecimento da própria existência. Como se perdêssemos o bonde da história. Na verdade, perdemos o bonde do tempo. Esse bonde do tempo, é isso que Zaratustra traz para a gente. É isso que Nietzsche traz para a gente através dessa grande obra que é Zaratustra. E diz no seu subtítulo, bem provocativo, uma obra para todos e para ninguém. Para todos os que querem superar a si mesmo e conquistar uma visão e uma maneira de existir realmente integral, plena, potente, fazer de si uma potência criadora de realidade,
de maneiras de existir e de si mesmo. Para esses, para todos esses, seria essa obra. Mas também é para ninguém. Ninguém que não queira sair dessa zona de conforto ou desse modo reativo de existir. Ou que precisa da moral, que precisa da religião, que precisa do ideal como muleta, como um escudo para se proteger das zonas malévolas da existência, que viriam de sabe-se qual lá entidade do mal, né? Sei lá que tipo de diabo, de demônio que estaria na existência, nos seduzindo, nos tentando e nos desviando. Então, esses moralistas, esses idealistas, esses religiosos, esses que precisam fugir da Terra, negar o sentido do acontecimento, não conseguem afirmar os deveres, os tempos, os movimentos. Esses sim. Para esses, essa obra não diz nada ou é uma grande provocação. Para esses todos, Nietzsche tem um nome. Ele nomeia essa maneira humana de existir de maneira burra, ou o ser do camelo, ou um animal de carga. Essa humanidade que carrega é a humanidade que carrega os valores ideais, os valores divinos de um outro mundo, de uma outra realidade superior a esta, e os valores morais de uma existência que liga o nosso desejo a um dever ser, sem o qual a existência não se melhoraria e não atingiria essas instâncias mais altas, onde ela seria resgatada. Esse modo de existir, que carrega valores, que carrega ideais, que não sabe criar, é o modo camelo de existir. É o burro que gosta de carregar. Nós, humanos, somos burros ou somos camelos. Sempre que adotamos valores, sejam ideais de outro mundo, divinos, sejam humanos mesmo, ou sejam até naturais, mas como valores em si, e seguimos esses valores para melhorar a nossa existência. Isso é carregar. Isso não é dançar. Zaratustra é um dançarino, e ele ensina a dançar. É uma maneira de viver que nos liberta desse modo de existir que carrega e nos coloca novamente num modo de existir que dança. Um modo de existir do dançarino e também da criança. A criança que brinca, a criança que joga, a criança que afirma, a criança com sua inocência, a criança que retoma, a criança que recomeça, a criança que inaugura e que cria. Logo, na primeira parte do Zaratustra, Nietzsche anuncia as 3 metamorfoses do espírito. Logo após o prólogo, o belíssimo prólogo de 10 partes que ele faz, do qual eu já falarei um pouco. E nessa primeira parte, então, uma obra dividida em 4, na primeira parte da obra, Nietzsche já a inaugura com essas 3 metamorfoses. Ele anuncia as 3 metamorfoses do espírito. Espírito é pensamento. As 3 metamorfoses do pensamento, ou do modo de pensar, que atravessa a humanidade. O modo de pensar que atravessa a humanidade torna-se camelo. É a primeira metamorfose. Ou seja, quando o pensamento toma consciência de si mesmo, nos seres humanos, ele toma consciência de modo negativo. Ele toma a consciência de que o acontecimento e o devir não é o foco, não é a fonte, não é o plano essencial da existência. É apenas um plano acidental, um plano casual, um plano caótico, do qual a gente deve fugir, mais ainda, a gente deve superar e ordenar esse plano caótico da existência a partir de uma idealidade ou de uma racionalidade. Então, os modos humanos de conhecer negam o acontecimento e negam o devir. Como diz Nietzsche, os seres humanos são aqueles que não sabem nem dizer não, nem dizer sim.
Quando eles vão dizer sim ao pensamento, eles dizem sim a uma idealidade que não estaria no acontecimento. Ou seja, com essa idealidade dita superior ao acontecimento, eles dizem, uma vez que o ideal é superior ao acontecimento da existência, o ideal, então, ele vai, ao mesmo tempo, mostrar que o acontecimento é inferior, não tem a realidade suficiente. Portanto, o acontecimento deve se submeter ao ideal. Não é? É uma visão nihilista. A gente diz que esse é o princípio do nihilismo. É a crença num valor superior à própria existência e, por tabela, por consequência, esse valor ele desqualifica a existência, ele rebaixa a existência. É uma primeira negação, mas é uma negação que rebaixa. Não é uma negação simplesmente para excluir, é uma negação para rebaixar, e esse animal rebaixado daí vai buscar se elevar novamente a partir do ideal, vai comer na mão do ideal, ou na mão de Deus, se quiser. Bom, esse aspecto do conhecimento humano, quando ele toma consciência de si, já em Sócrates e Platão, vai ficar muito claro que não se pensa o devir, se pensa o ser. Então, esse ser é o ser em si, que jamais deixa de ser. Nunca é o devir. Logo, conhecimento, então, nega o devir, nega o movimento, nega o tempo como princípio pleno de realidade. Ele não afirma, ele nega. Logo, diz Nietzsche, o homem não sabe dizer sim ao acontecimento. Ele diz sim ao ideal. Portanto, dizer sim ao ideal é dizer não à vida, é dizer não à terra, é nadificar a existência, é desqualificar a existência. O grande apelo do Zaratustra é esse. Não só o apelo a essa mostra, essa visão que ele traz, mas ao mesmo tempo essa grande crítica. Né? Ele diz, outrora houveram ofensores quando se ofendia a Deus, quando se ofendia ao ideal. Como ele logo anuncia, e claro, isso faz parte das máscaras, dos simulacros da obra de Nietzsche, né? Quando ele anuncia, ou ele se refere ao santo que vive na floresta, né? Dizendo que esse santo ainda não sabe que Deus morreu. Né? É o primeiro enunciado que aparece no Zaratustra em relação à morte de Deus. A morte de Deus não tem nada a ver com o ato de Nietzsche, né? Tem a ver com o modo como Nietzsche percebe os níveis da humanidade. É só isso. A Nietzsche que quer matar Deus, ou quer... Isso é bobagem. Né? Porque tanto faz, esse Deus ao qual Nietzsche se refere é um Deus que emerge, que é inventado, que nasce, que evolui, depois morre, enfim, não tem nada a ver com a existência ontológica da realidade. Né? É apenas esse Deus fictício dos moralistas. Esse Deus nasce, morre e tal. Enfim, e nesse momento Deus morre e ele diz, será possível que este santo da floresta ainda não soube da notícia que Deus está morto? Mas, enfim, esse anúncio da morte de Deus não faz simplesmente o homem deixar de carregar, porque agora ele não carrega mais Deus, mas ele vai carregar o homem. E depois que ele deixar de carregar os valores ideais do homem, ele vai carregar um certo valor naturista, de um naturismo. Ele segue acreditando em valores. Bom, mas, enfim, logo aí, então, Nietzsche anuncia, através do seu Zaratustra, esse tipo que idealiza e que rebaixa a vida. E ele diz, esse que idealiza louva a Deus, né? E aqueles que não prestam atenção nesse Deus, que não louvam a Deus, acabam por ser ofensores. Mas, como diz o Zaratustra, Deus morreu e morreram juntos essa espécie de ofensores. E agora a nova ofensa, qual é a nova ofensa? A nova ofensa é maldizer a terra, maldizer o sentido da terra. O que Nietzsche quer dizer com isso? É quando nós, né, com a visão que Zaratustra traz, não atentamos para o valor, não é nem o valor, é a realidade mesma que cria valores. Da própria terra, como a nossa pele, como o nosso corpo, como o movimento que constitui nosso corpo,
como o tempo que constitui o pensamento, ou seja, tudo na natureza é potência em acontecimento, pleno na sua própria existência. Se o lugar dessa existência é na Terra, a Terra é perfeita, é sagrada, é tudo que há de pleno, não precisa de outro plano ou de outra realidade. Afirmar a Terra e não outros mundos, né? Eis a nova visão que Zaratustra traz. Então, se quiséssemos resumir numa palavra qual é o grande divisor de águas que Zaratustra opera, é isso. Agora é preciso afirmar plenamente o sentido da Terra, o sentido da vida, o sentido da existência como plena, como perfeita, a qual não falta nada. A Terra é tudo o que há. E a Terra agora quer ser renomeada. Ela não quer ser mais um centro de gravidade. Ela quer se chamar Aleve. Ela quer ser essa força que se lança, essa força que flutua, essa força que dança, essa força que acontece na superfície, essa força de fluir na vida, com alegria e com potencialização. Se existe uma mensagem, um chamado, um apelo e uma grande provocação de Zaratustra, é isso. Zaratustra ainda não é esse tipo que vive plenamente dessa maneira. Zaratustra, ele anuncia algo diferente. Ele diz, eu vos anuncio, em alemão, Übermensch, né? O super-homem, não tem nada a ver com o super-homem, os super-heróis americanos, etc. Inclusive porque Zaratustra é anterior a essa era dos super-heróis americanos. Né? É ultrapassar o homem, ir além desse modo humano de existir. Aqui, homem sempre nesse sentido de humanidade. Tá? Não me levem a mal, eu sou um pouco antigo ainda. Muitos dos politicamente corretos que sempre ficam policiando a linguagem, sempre chamam a atenção, não se pode mais falar em homem, agora tem que falar eles e elas. Né? Você sabe, é muito tolo isso, não fiquem presos às palavras. Nós estamos falando aqui da realidade dos seres humanos. Tá? Tem nada a ver com gênero, com sexo, obviamente que não. Então, mas enfim, quando eu falo homem, só para lembrar, eu vou me esforçar para falar ser humano, sempre no lugar de homem. Então é isso, a realidade dos seres humanos deve ser ultrapassada, ele deve ultrapassar esse modo antigo de existir. Né? Nietzsche vai dizer que isso seria a segunda metamorfose do espírito. Né? Aquilo que eu me referia à primeira parte da obra, quando ele anuncia essas 3 metamorfoses, a primeira metamorfose, portanto, é quando o espírito, o pensamento, o modo humano de ver as coisas é camelo. Né? Então ele carrega valores, ele acredita em valores prontos, em ideais, ele é devoto, né? Ele adora os sábios, aqueles que têm sabedoria pronta. Ele não é um pensador, ele é um crente. Todo sábio é crente. Né? É diferente ser pensador e ser sábio. O sábio é um crente, ele acredita em valores prontos. Então, essa humanidade que ainda acredita em valores prontos, que vai atrás dos sábios, dos gurus, dos guias, né? Essa humanidade, ela está retroagindo. Ela, na verdade, em vez de ultrapassar e no sentido da corrente da evolução da vida, né, como vem vindo a vida evoluindo, e Nietzsche faz até uma referência a Darwin, né, nós já fomos macacos e agora nós somos humanos, e nós não devemos ser a contracorrente dessa evolução da vida, nós devemos ultrapassar o homem não é um fim em si mesmo, a humanidade não é um fim em si mesmo, enquanto ser humano, modo humano de ser, mas há um além do humano, uma outra maneira de existir. Isso que ele chama de Übermensch, de super-homem, ou de além do homem, então, é o que o Zaratustra vem anunciar. Zaratustra ainda não é esse além do homem, mas ele é um crítico da humanidade, né? E ele anuncia uma outra maneira de existir. Essa outra maneira de existir é quando o espírito, enfim, se torna criança. Zaratustra é o espírito tornado leão. Quando o espírito se torna leão, ele se torna um crítico. Ele vai dizer não a esse falso sim e vai dizer não a esse falso não. Né? Então, o crítico, o leão, aquele que diz não, não de modo ressentido, de modo justiceiro, de modo sério, pesado, de modo moralista, de modo justiceiro, não.
é um não realmente interessante, é um não por excesso, é um não que diz não ao não, é um não que diz não ao não do ideal divino, é um não que diz não ao não do ideal humano, é um não que diz não ao não do ideal naturista, é um não que diz não ao ideal ou a uma forma fictícia que se colocaria no lugar do acontecimento. É esse o não do leão que anuncia a segunda metamorfose do espírito. É como se ele dissesse, é proibido proibir, ou proibido dizer esse falso não, esse não que desqualifica a existência, que desqualifica a vida. É preciso aprender a dizer sim, mas esse sim já vinha no leão como um devir criança. A criança já está emergindo ali junto com o leão, porque o que é a criança é um dizer sim ao jogo, um dizer sim ao acontecimento, um dizer sim à vida, um dizer sim ao mergulho nas coisas, às misturas, à alegria, à diversidade, à multiplicidade, aos acontecimentos. É um festejo, é um sim dionisíaco e não um falso sim cristão, judaico, islâmico ou desses monoteísmos que apenas rebaixam a existência como uma espécie de via crucis, sem a qual não seríamos resgatados para o colo de um ser divino fictício. Não. Na verdade, então, esse leão é o próprio Zaratustra. Zaratustra não é o camelo, Zaratustra é o leão. Mas Zaratustra opera ao longo da obra a desconstrução do camelo nele mesmo. É muito interessante. Porque não é a lição simplesmente de um profeta ou de alguém que vem com sentenças, com verdades prontas, vomitando na cara dos humanos. Não tem nada a ver com isso. Não tem lição de moral ali, nenhuma. Né? Ao contrário, Nietzsche não elege nenhum ídolo, nenhum valor em si para dar lição de moral nos outros. Ele derruba os ídolos, todos os ídolos. Não tem verdade que fique diante dele, na medida em que toda verdade, enquanto ideal, é uma mentira sem a qual o modo de vida fraco não segue na existência. Então, é preciso combater o modo de vida fraco. Não a vida, mas a maneira fraca de existir. Tá? Para liberar, inclusive, a vida nessa maneira fraca, para reencontrar as suas forças. A vida fraca pode entrar no devir de fortalecimento e ultrapassar, desconstruir esse modo fraco de existir para criar uma outra maneira. É esse o apelo de Zaratustra. Então, aí já ele nos leva para esse foco o tempo inteiro, ele chama atenção. O sentido da terra é o sentido da vida. É o sentido da pele, é o sentido da sensualidade, é o sentido do amor ativo, é o sentido dos afetos ativos, é o sentido do pensamento afirmativo do acontecimento. Né? De novo, a pele, a estética, a sensualidade, os encontros, as misturas sendo afirmadas plenamente. Não somos puritanos, não negamos as misturas, não negamos os encontros, não negamos as conexões do desejo e seus agenciamentos. Ao contrário, a gente a deseja. Ou melhor, nós encontramos o horizonte na própria existência que deseja isso em nós. Essa é a grande sacada. Isso talvez seja o plano do além-homem. Além-homem é além dessa interioridade, além dessa mente fechada, além desse ser espiritualizado que idealiza, que no fundo é uma grande mentira, vem de um grande atoleiro afetivo. Isso que se chama de alma em nós, como diz Nietzsche, é o mais antigo preconceito, ele diz isso na Genealogia da Moral. Né? Esse mais antigo preconceito humano, essa crença na alma. Né? Então, essa interioridade do pensamento, né? Que busca o ideal e quer impor isso ao corpo, às paixões, à terra, né? A tudo o que é material e mundano, que deve seguir essa ordem ideal da verdade, sem a qual não haveria salvação, não haveria resgate, não haveria felicidade, não haveria recompensa. Estaríamos danados e ardendo no fogo dos infernos. Ora, Zaratustra ri e ri muito. Aliás, Zaratustra é um animal que ri, que ensina a rir. Né? Se existe uma virtude, ou algumas virtudes principais em Zaratustra, que no fundo se resume a uma só, que é a afirmação da vida. Mas essa afirmação se exprime no humor, o grande humor do Zaratustra. Não é ironia, é humor mesmo. Humor com uma liberdade sem igual, uma inocência tal que, ao mesmo tempo que ele destrói,
né? Ele destrói tudo que rebaixa a vida, ele liberta a vida para a grande alegria, para uma grande saúde, para um grande modo de existir, né? Para uma grande política. Né? É uma outra visão, realmente. É para um outro tipo de humanidade. Né? Haveria aqui realmente um divisor de águas. Mas então, para essa humanidade que quer ultrapassar o modo humano de ser. Assim como já fomos vermes e ultrapassamos várias escalas biológicas, né? E chegamos ao macaco, e do macaco, enfim, não é exatamente o macaco, mas nesse nível de evolução, e depois divergimos, né? E inventamos esse modo humano, consciente, racional, inteligente de existir. Né? Agora é hora de seguir nesse trajeto de evolução. Como diria Bergson, é preciso reencontrar a intuição e fazer da inteligência uma função da intuição, e não o contrário. A intuição real, a intuição plena, precisa, vigorosa, não aquela intuição vaga, essa intuição de Bergson, ou mesmo a intuição de Spinoza, né, que é o terceiro gênero de conhecimento. Em Nietzsche, isso se torna essa visão e esse acontecimento, que é o princípio desejante do nosso modo de existir no corpo, no pensamento e nos afetos. O acontecimento, e não o ideal. Percebem a diferença? É muito diferente. Então, o acontecimento se torna agora o comandante da nossa existência. Mas não é de qualquer maneira, por isso que Zaratustra, contra a moralidade e as morais, assim como também ele é contra as religiões, ele ensina uma ética, né, que é uma maneira de existir, é um estilo de existência estético e, ao mesmo tempo, um modo seletivo, um modo ético de existir. Mas não é uma seleção que divide a vida e a existência em boa e má, né? Mas é um modo de agir, de sentir, que aproveita do bom e aproveita do mal também, como fonte de criação de realidade. É uma outra maneira realmente de existir. Então, há um ultrapassamento fundamental, não só uma mera transformação da visão humana, mas uma transmutação. Não é uma transformação do modo da gente usar a linguagem, do modo de a gente investir o conhecimento. Eu encontrei um outro modo de conhecer, simplesmente. Não. É a transmutação do nosso modo de desejar, do nosso modo de agir, sentir e pensar. Então, esse elemento que transmuta a própria essência, não é uma mera transformação, uma mudança de forma, mas é uma mudança no elemento mesmo que cria os valores. Nietzsche vai pôr, não exatamente no lugar do ideal, que é chamado verdade, ou da verdade, uma outra coisa. Ele destrói simplesmente o lugar da verdade, o lugar do ideal. Porque o lugar do ideal e da verdade é o lugar de uma mentira, é o lugar de uma fuga, é o lugar de uma covardia. Ele conquista novamente essa zona do acontecimento, né? E nessa zona do acontecimento, ele diz assim, todo acontecimento ele tem um sentido. Tem múltiplos sentidos, depende da força que se apropria dele. Todo acontecimento é um acontecimento de vida, é um acontecimento de corpo, é um acontecimento de pensamento, é um acontecimento de potência. E dependendo como a nossa potência é afirmada ou problematizada aí, ela cria um sentido. E esse sentido retorna sobre ela em forma de mais ou menos potência. Eis o que ela vale. O sentido daquele acontecimento para aquela vida modifica a potência daquela vida naquele acontecimento de maneira tal que aquilo vale mais ou menos para aquela vida. Então, o valor é o que vale, é o que pode a vida naquele sentido, naquela relação. Isso é o que importa e não a verdade em si. E é essa a fonte de criação de valores. Então, todo valor é uma zona de passagem, é um limiar, é um modo de ultrapassar. Não é um limite, é um ser de passagem. Isso que se torna um valor em Nietzsche. E Zaratustra é esse convite. Eu vejo aqui que existem algumas manifestações desses que nos acompanham nessa transmissão,
Daniel Umizedo diz: bom dia, Fugante. Gostaria que você explicasse melhor o conceito de eterno retorno. O que eu entendi é que nenhum resultado de nossas ações é definitivo e que, por isso, devemos dar mais valor ao que fazemos do que ao que obtemos. Interessante, Daniel. Deixa eu ver mais uma questão que tem aqui embaixo. Pedro Bineman diz: bom dia, Fugante. Poderia depois disponibilizar esse vídeo? Meu sinal aqui está muito ruim e não consigo acompanhar. Muito obrigado. Olha, Pedro, o vídeo será sim disponibilizado. A gente vai, inclusive, disponibilizar no YouTube, porque isso aqui está fazendo parte da série Aprendendo a Pensar. Eu estou fazendo um experimento agora, que é esse evento ao vivo, né? E é o 29º episódio dessa série. Então, eu estou fazendo com que essa transmissão é conhecida com esse episódio. Então, vai estar disponível no YouTube, sim. Eu já, Daniel, eu falo um pouco sobre a questão do eterno retorno. Eu queria dizer, então, o seguinte, chamar atenção sobre esse aspecto. Nietzsche, através do seu Zaratustra, traz a visão e o desejo e a tarefa de ultrapassarmos o modo humano de existir. Ultrapassarmos o modo humano de existir, basicamente, é superar as duas doenças que acometem o homem. No próprio Zaratustra, ele anuncia essas doenças. As duas doenças de pele sobre a Terra. A doença do ressentimento e a doença da má consciência. Essas duas doenças de pele que buscam uma falsa saúde a partir do investimento no ideal. Então, investir o ideal a partir da negação da existência do outro no ressentimento, a partir da negação da existência de si na má consciência, buscando sair e escapar para um outro mundo, para uma outra realidade. Então, esse convite, essa provocação, essa grande crítica que o Zaratustra traz. Zaratustra opera a crítica. Spinoza, de alguma maneira, já tinha operado a crítica, mas não é Kant que faz a crítica. Né? A crítica de Kant é uma falsa crítica. Kant é um reformista. Kant é um homem de Estado. Kant não é o pensador livre, nômade, que ultrapassa os estados, as religiões, as morais, essa racionalidade desse ser humano, demasiadamente humano em nós. Né? Então, esse convite essencial é o de Zaratustra. Né? Viver novamente afirmando o acontecimento. Não é nem o eu em nós que vai afirmar o acontecimento, é o acontecimento que se afirma em nós. E esse acontecimento, só para dar um gostinho para você, então, Daniel, sobre a questão do eterno retorno. É esse acontecimento que se torna princípio afirmativo de todo e qualquer acaso, mas não de qualquer maneira. Esse princípio afirmativo não afirma o acaso de qualquer maneira. Ele é seletivo. Por que é seletivo? Porque ele afirma necessariamente aquilo que modifica a nossa potência, ou o que o Nietzsche chamaria de vontade de potência, de tal maneira que faz a potência em nós querer de modo pleno, de modo inteiro. Então, todo desejo que quer de modo pleno, ou seja, toda afirmação que afirma inteiramente a potência em nós, que se diferencia, se há de fato uma afirmação plena, da diferenciação plena da nossa potência, aí sim há o retorno da própria potência, que se afirma e que se lança novamente. Então, é na afirmação da potência que se diferencia. Nessa mesma afirmação é que ela se modifica de maneira tal que ela cria mais potência
e cria também a condição da retomada dela mesma, do eterno retorno sobre ela mesma. Sobre ela que não é uma identidade. Ela que é sempre diferente do que ela é o tempo inteiro. Então, em Nietzsche, o eterno retorno jamais é o eterno retorno do mesmo, exceto quando Nietzsche quer criticar o eterno retorno. Aí ele aparece como o eterno retorno do mesmo. O eterno retorno do Nietzsche é sempre o eterno retorno do diferente. É o gozo e a alegria da diferença. É o gosto, é o amor profundo e ativo pela diferença, e não a tolerância à diferença. Percebe a diferença? Entre aqueles que toleram, não precisamos respeitar as diferenças e tolerar as diferenças, e aqueles que de fato amam, se regozijam, acontecem afirmando a diferença, porque não temem a diferença, porque sabem que afirmando os processos de diferenciação, a gente se potencializa. Todos nos potencializamos. Né? É a grande dádiva da natureza. Encontrar esse sim que bendiz. Zaratustra começa já fazendo uma saudação ao sol. Né? Ele inicia assim, ele abandona a sua terra natal. A sua terra natal. O que é a terra natal de Zaratustra? A terra natal de Zaratustra são os nossos valores, são os valores do Zaratustra. São os costumes do Zaratustra. São o modo moral, o modo passional, o modo racional, o modo crente de existir. Né? Zaratustra, inclusive, é uma referência a Zoroastro, o inventor da moral, o inventor do maniqueísmo, aquele que fez uma divisão radical e sectária entre bem e mal. Né? Então, esse Zaratustra vem para desfazer aquele inventor da moral. Né? Enfim. E ele abandona, então, a sua terra natal, abandona a moral, abandona a religião, abandona esses valores humanos, demasiadamente humanos, esse modo de existir humano, e vai para a montanha. O que é ir para a montanha? A montanha, em Zaratustra, é o plano dos acontecimentos. Não é uma altura ideal. Né? Até Bachelard se confundiu aqui, achando que a obra de Nietzsche era um elogio às alturas, se orientava pelas alturas. As alturas são sempre as falsas alturas do ideal. Por exemplo, o ideal socrático, platônico, e aristotélico, e cartesiano, e kantiano. Essas são as falsas alturas. Mas a altura de Nietzsche é o extremo meio, o meio do acontecimento, a zona imediata do acontecimento, que deixa de ser um acidente e vai encontrar uma necessidade no suposto acaso, uma essência no suposto acidente, um ser nesse suposto devir efêmero que faz tudo escapar. Né? Então, é outra maneira de ver o acontecimento. Então, ele abandona as zonas estriadas do homem, abandona as zonas ressentidas de má consciência, esse atoleiro da tristeza e do ódio e da compaixão que o homem vive. Né? Inclusive, ele gera essa imagem, essa imagem é sintetizada no homem da floresta, que vive nessa floresta. A floresta humana é a floresta dos atoleiros, né? E que, de alguma maneira, desemboca num pântano desses animais frios que se vingam, que têm muito ódio, mas que são incapazes de um amor e de uma afirmação ativas e reais. Né? Então, ele abandona a terra por 10 anos, vai até a montanha, lá goza do seu espírito, do seu corpo, né? E cria uma outra visão, uma outra maneira de existir. Ele leva as suas cinzas para o monte e depois ele desce com fogo para os homens. Ele renasce das cinzas. É uma transmutação real de si. Então, ele inicia assim, o Zaratustra inicia essa saga. Por 10 anos, então, ele goza da sua solidão e do seu pensamento. A solidão é a distância da humanidade, a distância dos homens. Ele vai até esse limiar extremo, né? Essa fronteira do humano. E na fronteira do humano, ele volta para empreender a crítica e trazer esse presente aos homens. Ele dá de presente aos homens essa crítica. Então, ele desce às profundezas da humanidade, assim como faz o sol quando se põe no ocaso. Né? Então, ele faz a saudação ao sol. Enfim, é toda uma poética fantástica, uma obra de uma profundidade incrível, que tem 1000 camadas, é interessantíssima, é uma obra inesgotável, dá para falar muito, muito, muito dessa obra.
vale muito a pena você ler, reler, sorver, né? É como uma taça do vinho mais precioso, da bebida mais preciosa que você pode encontrar. Você bebe um pouco dela todo dia e você percebe a generosidade, o excedente de vida que ali tem, né? É realmente uma obra incrível. Mas eu não vou me alongar, porque como não apenas porque é um evento experimental, mas porque nós aqui nos propusemos a instigar uma outra maneira de existir e estimular, excitar, provocar nós, seres humanos, a pensar de outra maneira. Ou melhor, simplesmente a começar a pensar. Porque nossa questão nossa provocação nós pensamos? Dizem, né, o senso comum, né, todos dizem que a humanidade é a que pensa, os animais não pensam, a natureza não pensa, o homem é que pensa, a humanidade pensa. Mas, na verdade, nós humanos talvez sejamos os que menos pensamos, porque pensamos pelo princípio do negativo. Nós começamos a pensar e só acreditamos que é possível pensar cessando o acontecimento, paralisando, encontrando uma imagem, uma forma, um ser, sem o que a gente se perde, porque tudo é fluxo, tudo flui. A gente não sabe pensar o fluxo, não sabe pensar o devir, não sabe fazer do pensamento um acontecimento de potência, um oriente de existência, né? A gente sempre pendura o pensamento numa referência exterior. Então, essa série Aprendendo a Pensar vamos começar a pensar? Mas o que é pensar? Nietzsche diz, pensar é pensar fora dessa casinha interior, dessa coisa demasiado estreita e cerrada, dessa gaiola que é a subjetividade humana, essa interioridade humana. Pensar é pensar pelo fora, é pensar pelo acontecimento que envolve a vida. Mas esse fora não é fora de outro mundo, esse fora está bem dentro do mundo. Esse fora é dentro do acontecimento. Então, fazer do acontecimento o princípio do pensamento, né? É esse convite essencial. Então, essa provocação, esse corte, esse convite e esse traçado, Nietzsche faz ao longo de toda a sua obra, mas principalmente Zaratustra, que é uma obra extraordinária, uma obra ímpar, mesmo em relação à própria obra do Nietzsche. É uma obra única, se você for analisar o conjunto da obra do Nietzsche. Zaratustra é o único livro, a única obra que é feita nesse formato. Fala por imagens, por alegorias, por parábolas, né? De modo a que qualquer um de nós que está habituado a apenas usar a imaginação ou pensar por imagens, então Nietzsche diz, eis, você pensa por imagem? Então, eis as imagens para você pensar. Eis modos de pensar por imagem. E Nietzsche, usando uma imagem, se servindo de imagem, ele então vai dizer, ora, tem imagens que nos levam a um pensamento sem imagem, fazem com que a gente ultrapasse esse pensamento imaginário, esse modo humano de pensar, que na verdade não passa do modo de imaginar e não de pensar. Então, ele se serve das próprias imagens para nos conduzir a um modo de pensar que abre mão das imagens e conquista o acontecimento como sentido que é criado no ato mesmo de existir. E um sentido tal, de uma maneira tal, que na medida em que ele vai em direção ao futuro, ele também retorna em direção a isso que a gente é, ou até que a gente foi, modifica esse dentro de nós mesmos, esse passado de nós mesmos, e nos lança novamente para o futuro, né? Esse circuito virtuoso, né? De idas e vindas, ao mesmo tempo que o sentido vai, o sentido vem e me modifica. Esse sentido intensivo e não mais intencional, é isso que é pensar para Nietzsche. É criar esses sentidos, essas zonas de passagem para a vida. E o que vale isso? Qual é a verdade disso? Vale o que pode. Então, se eu crio uma zona de passagem de uma maneira tal que a minha vida é lançada, ela se lança para o jogo, ela afirma inteiramente o resultado do jogo e ela colhe esse resultado como alimento, como energia para alimentar a usina criadora que ela se torna. Eis o circuito completo dos 3 tempos. O tempo do lançar e semear,
o tempo do afirmar o resultado e o tempo de colher e consumir para se relançar, o tempo da retomada. Eis o eterno retorno de um circuito virtuoso, de um modo de existir que afirma, que ativa e que alegra, que se preenche de alegrias ativas. Talvez seja isso que Nietzsche chame de super-homem. Ultrapassar o modo humano de existir é inventar um modo de existir com alegria e não com a paixão ou com paixão triste. Ultrapassar a compaixão e atingir um estado de com alegria. Eis o convite de Zaratustra e eu espero que vocês tenham aproveitado essa maneira nova, se é nova para vocês, ou se não é nova, pelo menos que tenha ajudado a levar, a aprofundar um pouco mais esse caminho que você já se insinua nele. Então, é um convite ao pensamento e fazer do pensamento visões e acontecimentos de potência. Agradeço a todos que acompanharam aqui e quero dizer que, então, esse vídeo será disponibilizado aí, mesmo aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, ok? Acompanhem a gente aí e a gente vai disponibilizando novos conteúdos para fazer dessa vida algo mais interessante. Tá ok? Então, bom dia a todos e até um próximo encontro.